Oi, projetando! Tudo bem com vocês? Seja super bem-vindo a essa aula introdutória. Eu tô muito feliz que você tá aqui, porque é sinal que você decidiu transformar o seu ministério infantil. E eu acredito de coração que isso pode ser alcançado. O seu ministério não precisa ser como ele sempre foi. Deus tem algo novo para você e está nas suas mãos decidir sair fora da caixa. Então fique até o final para você descobrir como fazer isso. Você deve ter visto lá no nosso Instagram essa semana que eu usei um recurso de uma caixa para te contar uma história. Uma caixa como essa, sem graça, comum, nada diferente das outras, não é atrativa e não tem nada de diferente nela. E ao mesmo tempo, a gente também tem utilizado duas ideias que eu quero conversar com vocês hoje, que é a palavra transformar e sair fora da caixa. Essa ideia da caixa comum surgiu através das conversas que eu tenho com vocês lá no nosso Instagram. Muitos de vocês me relatam algumas coisas que nos fez chegar aqui nessa ideia de caixa comum, sem graça, que não tem nada de diferente. Você já se sentiu perdida no seu ministério infantil? Sem saber o que fazer para organizar o seu ministério? Sem saber por onde começar a resolver o problema de organizar o seu ministério? Seja em relação à sua equipe, à infraestrutura, à parceria perfeita com as famílias ou até mesmo os cultos atrativos com as crianças. Você gostaria de ter uma equipe envolvida, engajada, de ter uma igreja que entende a visão do ministério infantil e a sua importância, e de ter pais que não simplesmente levem as crianças até a igreja, mas que de fato contribuam com o ministério e caminhem junto com vocês no ensino da criança? Ou você é uma líder que já está há muitos anos servindo no ministério infantil, mas tem sentido no seu coração a real necessidade de transformar o seu ministério infantil, de inovar, de fazer algo que venha com uma nova visão para sua equipe, mas você não sabe como fazer essa transmissão do seu coração, daquilo que Deus tem colocado e nos seus pensamentos para a sua equipe. Você realmente tem procurado estratégias de como passar seu coração, de como gerar um senso de pertencimento, mas você não sabe como fazer isso. Você até quer fazer uma transformação no seu ministério, mas você sente que você está caminhando sozinha. Isso tem te deixado cansada, frustrada e às vezes até pensando em abandonar o ministério. E eu te entendo, mas como eu sempre digo, o ministério infantil não precisa ser o mesmo que sempre foi feito. Não é porque lá atrás ele foi feito de uma maneira que hoje ele precisa continuar acontecendo. Você precisa entender que construir um ministério infantil é como construir uma casa. Só das bases, da estrutura, precisa ter o acabamento, o revestimento, para depois você pensar na decoração, na pintura, na florzinha que vai lá no jardim. Então no ministério infantil a gente também tem bases que são importantes de serem fundamentadas antes de qualquer transformação. E para isso, você não precisa de dicas, você não precisa simplesmente de um conselho. Você precisa de um passo a passo que te auxilie nesse processo de transformação, de passar a visão para sua equipe, de gerar uma equipe que tenha o coração certo, caminhando com você para sair fora dessa caixa. Isso exige que você se capacite, aceite o desafio e entenda que você precisa de uma nova construção. Então eu quero conversar com você sobre 3 pontos, 3 características dessa caixa e eu quero que você preste muita atenção para ver se ela está acontecendo aí na sua caixa também. O primeiro ponto é a caixa comum. É aquele ministério que não tem uma visão clara e que não trabalha com intencionalidade dentro das 4 perguntas fundamentais. E com certeza você não faz isso por mal. Talvez você nunca tenha aprendido a pensar fora da caixa, a entender a construção do ministério infantil. Ministério infantil não é só bater o ponto ali na escala do culto ou falar, pelo amor de Deus, venham servir no ministério infantil para que você tenha muitos voluntários. Ter um culto atrativo, terem muitas pessoas servindo, são consequência de uma base sólida, de um ministério que realmente sabe o seu propósito, a sua visão, os seus valores e que como tudo isso reflete no como você vai executar o dia a dia do seu ministério, seja na sua liderança, seja com a equipe, as famílias ou as crianças. E transmitir essa visão vai requerer de você uma intencionalidade e um esforço, porque sim, não é algo que vai sair naturalmente no começo. Você vai precisar de algumas ferramentas para te auxiliar nesse processo de transformação de mentalidade.
A segunda característica é da caixa pesada. Você tem aquela sensação de que você está fazendo muita coisa no Ministério Infantil, mas parece que você não chega em lugar algum? Você vive implorando para os voluntários te responderem no WhatsApp, ou quando você pergunta se tem alguém para servir em uma escala específica, ninguém te responde? Você marca uma reunião cheia de ideias, mas só metade da equipe, ou nem isso, comparece? Você até quer criar eventos criativos, lúdicos, que realmente atinjam o objetivo de levar as crianças a saberem quem Deus é, quem elas são nele, o que elas podem fazer com ele, mas você sente que os pais não vão ali participar e engajar as crianças nesse evento? E toda vez que você aparece lá no púlpito para pedir ajuda para as pessoas poderem servir no ministério, você olha aquela cara de ai, Deus que me livre. Você ama o Ministério Infantil e você quer que mais pessoas amem assim como você ama. Mas poucas pessoas parecem entender aquilo que você fala. Essa caixa tá pesada. Você também tá tentando trazer toda a presença de Deus no seu ministério. Você quer que as crianças vivam o melhor de Deus, mas você tem sentido que elas ali só estão participando do culto ao invés de prestar um culto ao Senhor? E você tem orado para que isso seja transformado no seu ministério infantil? Então vamos ver a terceira característica da caixa. Essa caixa é sem vida. Sabe aquele Reels maravilhoso que você vê das crianças com a mão no coração, chorando, com as mãos levantadas, adorando ao Senhor? Você quer muito isso no seu ministério. Você também vê aquele Instagram do Ministério Infantil lindo, incrível, cheio de brinquedo, com uma incrível estrutura. Você fala, meu Deus, eu preciso de um lugar desse para ter um Ministério Infantil que realmente faz a diferença nessa geração e nas futuras. Você busca o melhor material curricular. Você já não está mais satisfeito só com a revistinha. Você quer um material de verdade que ensine as crianças, mas você tem achado que o que falta mesmo são recursos financeiros para transformar o seu ministério? E ao olhar para sua caixa, você percebe que você está bem longe de viver o ministério infantil dos sonhos que você imagina? E se eu te dissesse que a maioria das coisas que você imagina que você precisa não são fundamentais para essa transformação? Para que possamos ter um ministério infantil transformado e cheio de vida, é necessário começar a mudança e a transformação em nós. Então agora eu quero te ensinar 3 passos simples que você já consegue começar a colocar em prática para realizar a transformação do seu ministério. A primeira delas é você vai pegar um caderno e vai anotar o que para você é um ministério infantil que faz a diferença. Quais são as coisas que brilham nos seus olhos, que você deseja, que você almeja. Depois que você fizer isso, você vai marcar uma conversa com o seu pastor e vai fazer a mesma pergunta para ele. Pastor, o que brilha no coração da igreja, da liderança, para o ministério infantil? O que é ter um ministério infantil que é transformado, que faz a diferença? Anota essas coisas, porque isso vai começar a te mostrar qual é o seu propósito, qual é a sua visão e os valores que você tem. E a propósito, a visão e os valores é o que vai te nortear nessa transformação. O segundo passo, você vai encontrar pelo menos uma pessoa na sua equipe do Ministério Infantil que também tem um desejo ardente no coração de transformar a sua caixa. Você vai chamar essa pessoa para conversar, pode fazer a mesma pergunta que você fez para si mesma e para o pastor, e vocês vão começar a orar por essa transformação. Depois de vocês terem um tempo de oração, de busca a Deus, realmente de quais são as áreas, quais são as estratégias que você precisa ter para pensar fora da caixa, é o momento de vocês listarem aí quais são as dificuldades, quais são as áreas que precisam de uma transformação. Porque não tem como a gente fazer toda essa transformação no Ministério Infantil sozinho. A gente precisa caminhar com alguém, né? A gente vê na Bíblia vários discípulos caminhando de 2 em 2. Jesus mesmo mandava os discípulos de 2 em 2. E aqui no Fora da Caixa você também não vai ficar sozinho. Eu, Rebeca, vou andar com você durante 2 meses, através das aulas, das mentorias ao vivo, do nosso caderno de aplicação e de tudo mais que eu vou falar para você no final. E o terceiro passo é você começar a olhar para si mesmo e perguntar quais transformações eu já posso começar a fazer. Você vai parar de esperar com que a igreja invista, com que a igreja faça, com que você tenha a equipe dos sonhos, a infraestrutura ideal, que você veja ali os pais se envolvendo. O que você já pode começar a fazer hoje?
seja com uma família, uma criança, com 1 ou 2 voluntários. Pequenas mudanças são muito significativas na grande transformação que você vai ter na sua caixa. Porque muitas vezes a gente fica adiando e dando desculpas para nós mesmos, para a gente poder transformar a caixa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho equipe ideal, meu pastor, minha liderança não me apoia. Mas deixa eu te contar, muitas das transformações podem começar sim por você. Você só precisa decidir dar esse passo. E muitas vezes você já chegou até aqui com várias dicas que você encontrou no Instagram, no YouTube, em alguma rede social, de algum influenciador, ou de algum pastor, alguém que ensina sobre o ministério infantil, até mesmo do Projetando. Mas você nunca começou a colocar em prática, então eu quero te desafiar. Tudo que você aprender aqui no Fora da Caixa, você vai colocar em prática. E você não vai desprezar as pequenas coisas. Assim como eu não quero que você despreze essa aula introdutória. Você pode estar falando, nossa, Rebeca não me ensinou nenhum passo a passo, Rebeca não veio com coisas mirabolantes. Mas identificar quais são as áreas que você precisa se transformar e entender que você precisa dessa transformação é o primeiro passo para a gente começar. A partir desse momento, quando você entrar no Fora da Caixa, você vai sim encontrar passo a passo, instruções e soluções, que não são um passe de mágica. Nós vamos construir passo a passo dessa transformação, mas eu te garanto que a sua caixa não vai ser mais comum, não vai ser mais sem graça, pesada, que ela vai ganhar vida, que ela vai ser diferente. Eu tenho algo especial para você. O Fora da Caixa, ele vai ser um curso para te auxiliar exatamente nesse processo. Então deixa eu te explicar como ele vai acontecer. Você não vai encontrar nesse curso aula sobre como fazer recurso visual, ter atividade de brincadeira ou fazer uma dica simples. Eu quero te convidar a não ter medo de abrir a caixa e descobrir aí o que tem dentro dela, quais são as bases, quais são as estruturas e como realmente abrir a tampa e descobrir algo novo para o seu ministério. Isso vai acontecer através de aulas gravadas que você vai poder assistir quando e como quiser. Nós também vamos ter 2 encontros ao vivo para a gente poder conversar, para eu poder te conhecer melhor e a gente poder aí te auxiliar nesse processo de implementação de cada um dos passos de transformação da sua caixa. Você também vai receber no final de cada módulo um caderno de aplicação, sim, para você não ficar ali perdido ou com tantas ideias, tanto conteúdo que você vai receber, mas não saber aplicar. Nesse caderno de aplicação você vai ter ali dicas, exercícios práticos e passos para você cumprir, para implementar cada uma das aulas que você vai encontrar nos módulos. Além disso, semanalmente lá na nossa comunidade vocês vão poder tirar dúvidas, perguntar sobre os processos que vocês estão enfrentando e também conhecer muitos outros líderes que vão estar nesse mesmo processo de transformação que você vai estar passando. Isso vai te lembrar que você não está sozinha. Uma das coisas mais valiosas que eu vejo nos cursos que a gente vai realizando, principalmente nos primeiros turmas que se formaram, são pessoas que caminham junto comigo até hoje, que a gente troca experiências, que vão me motivando, que às vezes eu as motivo, que a gente vai crescendo e caminhando juntas. Isso é muito valioso. Você vai entender que você não tá sozinho no universo do Ministério Infantil. Tem mais pessoas caminhando com você. Eu vou estar caminhando com você. Você não vai encontrar uma fórmula pronta. Por isso que chama Fora da Caixa. Você vai precisar pensar nessa construção, mas não se preocupe, não é nada trabalhoso e difícil. Eu vou estar com você nesse processo. A gente vai ver desde as 4 perguntas fundamentais, até mesmo como passar um sucessor, como criar o senso de pertencimento da equipe, como construir uma equipe, como trazer a presença de Deus para o seu ministério, para os seus voluntários, como realizar a parceria perfeita e muito mais que você vai encontrar descrito aqui embaixo desse vídeo. E agora você tem 2 escolhas a fazer. A primeira delas é continuar essa caixa sem graça, comum, nada atrativa, ficar confusa de como realizar e transformar ela. E eu espero de verdade que você não siga esse caminho, porque só quem pode transformar essa caixa é você, né? Deus tem algo novo para fazer na sua vida, através de você no seu ministério, mas você precisa tomar coragem, tomar iniciativa, decidir de fato investir no seu ministério e no chamado que Deus tem para você. Ou
você pode transformar o seu Ministério Infantil. Tem uma caixa linda, atrativa, que chama a atenção, que tem vida, e descobrir comigo, abrindo ela, todas as novidades que o Senhor tem para o seu ministério, tudo aquilo que você vai construir com a sua equipe, com os pais, com as suas crianças e principalmente com a sua liderança. Se você vai tomar esse caminho comigo, vai ter coragem, vai ter iniciativa, vai decidir investir em transformar a sua caixa, eu te espero no Fora da Caixa. Eu te vejo lá. Deus abençoe. Vamos juntos abrir a caixa do seu Ministério Infantil e descobrir as transformações que o Senhor tem para ele.